Olá, vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Hoje não é aí exatamente um notícias comentadas, vamos colocar assim. Geralmente deixamos para sextas-feiras esse bloco especial do nosso podcast, mas nesse momento, nesse período eleitoral, temos feito aí algumas produções, alguns vídeos avulsos para estarmos falando sobre o momento eleitoral, a questão das pesquisas, algumas dúvidas, acompanhar as eleições, os candidatos, tudo isso só que numa ótica um pouquinho, digamos, diferente do que a grande mídia de uma forma geral tem feito. Nosso ponto aqui, evidentemente, é olhar para a questão das eleições como um podcast que fala principalmente sobre as questões e demandas da pauta da esquerda, ou pelo menos o que deveria, de uma forma geral, serem essas pautas, essas demandas da esquerda. Estamos aqui, então, abertos para fazermos as análises, sermos ouvidos e ouvir também. Acho que isso é fundamental, a via de mão dupla sempre, e colocar então, evidentemente, algumas das nossas considerações. Bom, a campanha eleitoral, devo admitir que eu já vi coisas piores em outros momentos. Quem achou que Tiririca e suas brincadeiras seriam uma espécie de auge errou feio, mas eu acho até que o Tiririca, dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente está habituado, ele até que está bem leve, digamos assim. Eu acho até que ele está bem comportado. Pelo menos não tenho recebido tanta coisa também. Eu sei que ele está meio aí, digamos assim, aparentemente de mal com o partido, essa questão da troca do número ele não gostou muito, acabaram privilegiando o 22-22 para o Eduardo Bolsonaro, agora o dele é o 2255, essa história toda. Não estou aqui fazendo campanha, Deus me livre, nem para um nem para outro, mas eu acho que ninguém aqui é idiota. Quem acompanha e tem assistido ao horário eleitoral já sabe, já gravou muito bem aí a questão do número de cada candidato. E aqui não se trata de fazer campanha ou divulgar esse ou aquele, mas apenas estarmos falando mesmo essa problemática aí do número que acabou chamando muita atenção. Mas para além do Tiririca, quem está roubando um pouco também a atenção na questão política, na parte, com todo respeito aos artistas circenses, aos palhaços, mas no mau sentido do termo, quem tem roubado muito a cena com a palhaçada eleitoral tem sido os candidatos Diney, do Corinthians, candidato a deputado federal pelo Avante, ele sempre com a marca da Pinga 51, querendo fazer toda a ligação dele do nome dele com a marca da Pinga, fora outras brincadeiras aí, ele como um herói do Corinthians, toda hora puxando o saco não, desculpa, enchendo o saco do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, procurando fazer toda essa brincadeira, procurando fazer toda essa bizarrice para evidentemente ficar mais famoso, mais popular do que já é e evidentemente arrancar votos, ser o famoso laranja do partido, como alguns costumam falar, para angariar votos, ser um puxador de votos e evidentemente fazer com que o partido eleja aí os seus, entre aspas, candidatos de verdade, né? Ou consiga aí o número suficiente de candidatos. A mesma coisa a gente pode falar
Esse também não é um craque da bola, é... mas não deixa de ser um craque naquilo que ele sabe fazer, mas não vou entrar aqui em muitos detalhes. É o Kid Bengala, candidato aí pelo União Brasil. Kid Bengala também, embora não seja a primeira vez, mas resolveu entrar com tudo aí dessa vez nesse ano na disputa eleitoral e está, pelo que a gente tem acompanhado, dando no couro, né? Ele diz que está de saco cheio e agora na política vai meter o pau. Essas frases, entre outras aí, carregadas de trocadilhos, duplos sentidos e piadinhas que, evidentemente, para quem sabe aqui do que se trata, de quem se trata Kid Bengala, o que ele faz ou já fez da vida, evidentemente acaba criando toda a sátira, toda a bizarrice, toda a gozação por conta aí do histórico de Kid Bengala e a gente fica até pensando. Eu não quero aqui parecer preconceituoso, mas quando você pega alguém como Kid Bengala, que até então a gente não tinha nenhuma noção do que pensava ou pensa sobre a política, do que faz ou já fez do ponto de vista de trabalhar mesmo por uma questão política e de repente se lança aí para ser candidato, é evidente que as coisas ficam, no mínimo, suspeitas, o que leva a crer que o partido apenas está usando a sua figura para, evidentemente, angariar votos, conseguir eleger mais os seus representantes e usar uma figura popular, uma figura aí do meio cinematográfico, vamos dizer assim, para conseguir votos e todo aquele esquema político que a gente muito bem já sabe. E diga-se de passagem, isso é bastante típico da política burguesa de uma forma geral. Infelizmente, a esquerda também, claro que muito minoritariamente, acaba às vezes também recorrendo a essas práticas, ou pelo menos aquilo que a gente englobaria, colocaria como sendo do campo da esquerda, mas é muito mais raro, é muito mais, digamos, difícil vermos esse tipo de coisa. Mas no geral a política, principalmente a política é, mais atrelada aos interesses da burguesia, da conciliação de classes, acabam recorrendo a todo tipo de estripulias, inclusive essas como nós estamos vendo. Partidos mais ideológicos, digamos assim, entre aspas, partidos mais firmes com algum projeto político, ou mesmo se a gente for pegar aí a esquerda marxista, de uma forma geral não é muito comum a gente ver esse tipo de atitude. Não que não ocorra ou já não possa ter acontecido, mas existem essas diferenças que é preciso ponderar. E partidos como o PT, PDT, entre outros, já vimos aí um pouco de tudo, evidentemente, seja nos próprios partidos ou nas chapas, porque, como dissemos, entra novamente essa história, esse bojo eleitoral aí, a intenção do voto pelo voto e, como diria a ex-presidente Dilma Rousseff, pelo voto às vezes a gente faz o diabo, né? E aí entra um dos grandes problemas que, aliás, é uma grande crítica que a gente faz à política de conciliação de classes, quando os partidos da centro-esquerda ou da esquerda com tendências liberais ou dessa
esquerda light, aí vocês dão o nome que vocês queiram dar, né? Vocês sabem muito bem de quem ou do que estamos falando. Eles acabam fazendo chapas aí com diversos outros grupos que não têm necessariamente uma preocupação realmente, de fato, com a mudança, com a melhora da sociedade, com outros paradigmas, e a gente acaba vendo toda sorte de bizarrices aí no cenário político. Porém, aqui a gente também, além de não ter a intenção de passar a mão na cabeça de ninguém, e sim puxar a orelha, acho que essa é uma das partes não só jornalísticas e comprometidas de nós, mas também acho que é importante frisar que é muito divertido. Eu preciso aqui comentar. Eu não vou entrar em detalhes de quem, da onde, o que é que seja, mas eu tenho visto aí, não sei a história de cada um, as dificuldades de cada um, e não queria estar julgando isso também. Mas eu acho que os partidos, principalmente os partidos mais de esquerda, revolucionários, eles deveriam se preocupar também com toda uma questão de formação dos seus quadros, de formação dos seus membros, e não colocar simplesmente uma pessoa, colocar qualquer um, ou porque essa pessoa é envolvida com alguma luta, com alguma causa, e pura e simplesmente colocá-lo para ser candidato para o cargo A, B ou C, ainda mais um cargo que vai exigir muito da pessoa, por exemplo, num debate, numa sabatina, numa entrevista, como os cargos de presidente ou governador, né? Então eu acompanhei alguns materiais que, aliás, acompanhei porque chegaram até mim por amigos ou grupos bolsonaristas ou grupos de direita que a gente acompanha, que a gente segue aí Brasil afora, por conta do trabalho jornalístico, ou então amigos, né, que, enfim, política, amizade à parte, né, mas as pessoas acabam encaminhando aí pra gente, falando muito sobre e ridicularizando, e em alguns casos eu devo admitir que até com uma certa razão, repito, não estou aqui julgando a história de cada um, mas muitos casos a gente mesmo não consegue não dar risada, não consegue achar bizarro certos materiais que nós vemos. Então, por isso que eu acho que, e fora que aqui no podcast mesmo, por mais que a gente respeite, por mais que a gente convide todo mundo, por mais que a gente, inclusive, procure dar a chance e, de certa forma, ajudar as pessoas, os candidatos, aqueles que se projetam dentro do campo da esquerda a fazer um trabalho político, um enfrentamento, um embate e até mesmo pleiteiam um cargo para, quem sabe, transformar a realidade. Nós mesmos, a gente vê cada coisa aqui e não precisamos esconder isso para ninguém. E nós tantos vemos que eu tenho certeza que você mesmo, ouvinte, quem está aí nos acompanhando, há de concordar comigo e há de se lembrar de vários fatos assim. Muitas entrevistas brilhantes, maravilhosas, mas muitas entrevistas também que a gente aqui, ó, e eu tenho certeza que também quem acompanha deve também dar uma penada aí para poder acompanhar. Então fica uma situação complicada também para a esquerda. Da direita nós não esperamos mais nada aqui com relação ao canal. Temos essa pauta, temos essa linha editorial, como vocês muito bem sabem. Nas vezes que conversarei, farei entrevistas com candidatos fora dessa linha, será fora do projeto do canal, porque eu acho que há espaço para todos e há espaço determinados aí. Dentro do canal nós temos essa proposta, como acho que eu nem precisaria estar frisando, explicando novamente aqui, mas só para
ficar cada vez mais sacramentado essa questão. O que não me impede de, em outros lugares, em outras situações, fazer entrevistas aí com candidatos de direita ou até mesmo candidatos bolsonaristas num outro momento, numa outra ótica. Agora, aqui a gente já não abre para essas discussões porque não é a temática do canal. Só que mesmo dentro da temática do canal, de estar falando das questões de esquerda, conversando com a esquerda para a esquerda e tentar apresentar as ideias dela para o restante da sociedade, a própria esquerda acaba se ridicularizando pela sua falta de preparo, pelos seus problemas internos e até mesmo por questões que a gente vê como essas dos grupos políticos que não preparam os seus militantes, não procuram fazer um auxílio ou até mesmo uma assessoria, no bom sentido do termo aí. Tem jornalista que não gosta muito de assessor, né? Mas eu mesmo já fui assessor, tantos outros colegas aí são ou já foram assessores. Tudo isso é importante para a gente não ver vídeos aí, por exemplo, que não adianta querer depois justificar, fazer textão. O que acaba ficando para as pessoas que viram é essa marca da ridicularização mesmo. Né? Não adianta o PCO reclamar ou o partido tal reclamar, acaba ficando essa ridicularização mesmo. Candidatos aí que mal sabiam defender, explicar a proposta deles, a ideia deles, o que é que defendia, por que não defendia, sabe? Você simplesmente pegar e falar, eu estou candidato porque eu quero fora Bolsonaro. Isso é muito pobre. Tá, querer fora Bolsonaro. Tá, isso todo mundo aqui quer, isso toda a esquerda, teoricamente, né, deveria querer. Até aí, tá. E que mais, né? E qual que é o ponto? É o que eu falei, já fizemos entrevistas brilhantes aqui. Mas infelizmente o cenário eleitoral, isso eu estou falando no genérico, acaba atrapalhando muito. Aqui em São Paulo, focando em São Paulo, eu ainda estou vendo bons quadros aí. Podemos ter críticas em outros quesitos, mas nesse da preparação, da firmeza, do saber se portar, eu acho que todos, né, de uma forma geral, estão indo bem, pelo que eu tenho acompanhado. Mas você vai para o resto do Brasil, você vê os outros estados aí. Repito, não estou julgando a história de ninguém, as dificuldades aqui de ninguém, mas o próprio partido, né, os próprios grupos deveriam se preocupar mais com o trabalho, com a preparação das pessoas. Opinião minha, vocês podem até pensar ao contrário. Eu só acho que isso acaba, essa problemática que eu estou apontando aqui, acaba reforçando um caráter de ridicularização que, infelizmente, a esquerda, ou melhor dizendo, a extrema esquerda, já sofre e que não se resolve. Eu acho que é uma pauta aí que poderia ser pensada não só para essa eleição, até porque agora acho que já nem dá tempo mais, mas para as futuras eleições, para os próximos momentos aí. Então, coisas que precisam, evidentemente, estar na pauta. Cá também aqui nossa solidariedade à candidata a deputada federal pelo PCdoB, a Isa Pena. Vocês aqui já conhecem, já falei um pouco da história dela. Estudava Direito na PUC na época que eu estudava jornalismo e o Guilherme Ciências Sociais. Conhecida aí desde então. Já falamos, denunciamos aqui não só ataques contra ela, algumas barbaridades aí contra ela, inclusive agora nesse período eleitoral, mas como a outras pessoas. E agora, recentemente, parece que só nesse ano de 2022, dentro
histórico eleitoral, ameaças agora contra a candidata com agressão, ameaça de morte, ameaça de estupro. Eu peço desculpa, mas não sei se foi relatado algo do tipo. Mas que seja, qualquer tipo de agressão, né, qualquer tipo aí de violência deve ser denunciada, e sei que assassinato, coisas desse tipo, inclusive foram aí denunciadas pela campanha dela, pela própria candidata. E claro, nós do podcast Mesa de Debates nos solidarizamos aí com a candidata e pedimos todas as investigações, toda a devida apuração e, evidentemente, prisão para esse tipo de gente que fica fazendo essas ameaças, seja virtualmente, seja fisicamente. Não queremos esse tipo de crime, esse tipo de fascismo aí, nem nas eleições, nem na política de uma forma geral, nem nas nossas vidas, né? Fascistas não passarão. E falando em fascismo, pessoal falando aí de derrotar o fascismo, derrotar o bolsonarismo. Olha, gente, eu acho que derrotar Bolsonaro sim, derrotar o bolsonarismo sim, mas não é apelando para o TSE que vocês vão conseguir isso. Essa é uma discussão que eu vou trabalhar melhor no Notícias Comentadas. Eu só estou achando que essa história toda de ficar tentando falar para proibir de usar a imagem do 7 de setembro, proibir de usar a imagem no velório da rainha da Inglaterra, ou disso, daquilo, não sei o quê. Eu vou ser sincero, minha opinião. Quem me conhece sabe o que nós pensamos, o que eu penso sobre o presidente Bolsonaro, o que esse canal pensa sobre o presidente Bolsonaro. Eu só acho que essas estratégias e essas, eu vou assim chamar de picuinhas, não só não estão resolvendo absolutamente nada, como eu tenho a leve sensação que só está fortalecendo a figura dele. Então, e fora que não me parece tão prudente assim ficar querendo usar, proibir de usar imagem tal ou imagem acolá, e do momento que você entra com essas ações, querendo ou não, isso acaba virando notícia, e que no que vira notícia, remete as pessoas a buscarem em outros lugares, e se não usar na campanha eleitoral, as pessoas vão ter toda a liberdade para usar na internet, para usar no site, para usar no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, no Escambau A4, e isso vai chegar e isso vai ter visualização. E vamos aqui lembrar que, eu não vou entrar no mérito das fake news, mas vamos aqui lembrar que a campanha do Bolsonaro, embora ele estivesse menos queimado por nunca ter sido presidente, ao contrário de 4 anos depois, como agora, mas vamos lembrar que foi uma campanha muito fortalecida e muito competente, em certo sentido, do ponto de vista do aparato digital, do aparato das ferramentas virtuais, que, diga-se de passagem, eles não só não largaram, não abandonaram, como têm captado cada vez mais recursos. Não vou entrar no mérito agora desses recursos, já falamos sobre isso em outros momentos, e estão só adaptando, readaptando e conseguindo chegar aí, atingir as pessoas o máximo possível. Então, às vezes, você tentar esse tipo de estratégia, isso acaba criando um alarde que pode soar como um alarde e um tiro no próprio pé de quem aciona a TSE ou o que seja, para poder tentar prejudicar a campanha do outro. Particularmente, eu acho que determinadas estratégias, na verdade, estão fortalecendo o bolsonarismo aí durante as eleições, ao invés de prejudicá-lo, ao invés de fazer com que ele perca cada vez mais da base que ele já tem. Questões aí que a gente pode debater, mas
fica o devido pensamento. Bom, era o que eu tinha a falar para todos vocês, para todos nós aqui no dia de hoje. Lembrando que sexta-feira temos o Notícias Comentadas de Fato. Logo, logo, mais conteúdo aí para todos nós. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Tchau!